1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8, diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Nesse texto da Bíblia, Paulo usa a palavra santificação 3 vezes. 3 vezes Paulo fala aqui santificação. Santificar. Quando nós ouvimos esta palavra santificar, ou a palavra santo, geralmente nós criamos uma ideia em nossa mente do que seja santo. Um homem santo, uma mulher santa. Geralmente quando a gente pensa de um homem santo, na cabeça de muitas pessoas, eu não sei na sua, o que é que vem na tua cabeça? Você pensa em uma pessoa talvez com uma barba longa, um profeta, um cabelão todo comprido e com aquele veste de peles, e como João Batista ou como Elias, e você pensa, bom, aquele é um homem santo. Às vezes na igreja a ideia que se tem é que um homem santo é aquele homem que está, né, tem o cabelinho bem cortadinho, com terno e gravata, ou a mulher santa, aquela mulher que usa as roupas compridas, né? Às vezes as pessoas têm ideia de santidade assim, e santidade não tem a ver com a roupa que você está usando. De vez em quando eu recebo algumas mensagens. Esses dias eu coloquei um vídeo do pastor que vinha aqui pregar e ele estava com as calças rasgadas, e teve gente que falou, nossa, que absurdo estar com a calça rasgada lá no púlpito. E às vezes a pessoa está de terno e gravata e por fora é sepulcro caiado, está pintado por fora e por dentro é um vale de ossos secos. Então não julgue pela aparência das pessoas. Às vezes as pessoas julgam santidade pela maneira como a pessoa está vestindo. Está certo que tem gente que não, a sua veste é ruim, eu vou falar disso ainda, mas não é a veste que representa a santidade na vida de uma pessoa. A pessoa pode estar com a calça rasgada e ser uma pessoa santa, e aos olhos de Deus viver uma vida santa. Então não julgue pelo que você vê. Às vezes a pessoa olha por uma pessoa e fala, olha, tal pessoa não tem como ele ser santo. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu estava cabeludo, e eu falei, eu era novo ainda, era pastor, a primeira igreja que eu fui pastor há 37 anos atrás, e a pessoa falou para mim que era pastor, e eu falei, eu sou pastor também. Ele falou, não, você não pode ser pastor, que esse cabelo aí não pode ser pastor, porque o meu cabelo estava cobrindo a minha orelha. Eu falei, tá, e daí? O que tem a ver o meu cabelo com a minha vida diante de Deus? Não é possível que você seja pastor e tenha esse cabelão assim. Então as pessoas às vezes pensam que santidade está no cabelo, ou na roupa que usa, o pastor pregar de tênis ou não. Não é menos santo do que se eu estivesse de terno e gravata. As pessoas criam umas ideias que não estão na Bíblia, e às vezes as piores coisas se acham nos lugares em que as pessoas querem dar mais uma aparência do que às vezes é na verdade. Então,
Paulo ele fala várias vezes aqui, sede santos. Santidade não tem a ver com misticismo. A palavra santo significa separado para um uso sagrado. Quando nós entregamos a vida a Cristo, o Senhor ele nos separa. Ele fala, você é separado para mim, você é santo. Agora, uma coisa é a minha posição, que eu recebi a posição de santo, mas outra coisa é a prática na minha vida, que a Bíblia diz que a gente tem que ser santo na nossa maneira de viver. Eu tenho que ser santo na minha maneira de viver. Eu tenho que viver uma vida separada, uma vida diferente do que as outras pessoas que não conhecem a Deus. Quando os israelitas eles entraram na terra de Canaã, a Bíblia fala muitas coisas que eles não deveriam fazer. Quando você lê, por exemplo, o livro de Levítico, e você chega lá no capítulo 18, está escrito lá, com relação à vida sexual deles, está escrito assim, olha, vocês vão entrar na terra de Canaã, e você não tenha relação sexual com a tua madrasta, não tenha relação sexual com a tua nora, não tenha relação sexual com a tua filha, não tenha relação sexual com homem, mulher com mulher, não tenha relação sexual com animais, não tenha relações sexuais com animais. E eu, quando me converti e fui ler a Bíblia de capa a capa, eu li um negócio desse, eu falei, mas não é possível. Eu morava no interior e era outro mundo. Eu falei, não é possível que um cara tenha relação sexual com um cachorro. Mas Deus falou o seguinte, olha, eu estou dizendo para vocês não fazerem estas coisas, que por causa destas coisas eu estou expulsando esse povo desta terra. Por causa destas coisas, essas pessoas mancharam a terra, e por causa disto, eu estou limpando a terra, expulsando-os daqui, dando esta terra para vocês. Então não façam as mesmas coisas que eles estão fazendo. Porque Paulo ele fala o seguinte aqui, olha, nos versículos 1 e 2, ele fala assim, olha, eu ensinei vocês a maneira para vocês viverem e agradar a Deus. Paulo está dizendo, olha, você quer agradar a Deus? Você às vezes fala, Senhor, eu quero te agradar. E Paulo fala, olha, eu ensinei vocês várias vezes a maneira que vocês devem viver e a maneira que vocês devem agradar a Deus. Como é que eu posso agradar a Deus? E Paulo fala aqui no versículo 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Pastor, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Eu digo para você, a vontade de Deus para a tua vida é que você tenha uma vida santa. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. É que você seja uma pessoa que vive em santidade. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus para cada um de nós, que a gente viva em santidade. Esta é a vontade de Deus. Se você quer agradar a Deus, pastor, eu quero agradar a Deus. Olha, pastor, agora eu sou cristão. Agora eu quero viver para o Senhor. Então aprenda a Bíblia. E não adianta a gente ser ouvinte e não praticante, meu amado. Não adianta a gente ouvir e não fazer. Não adianta nada. Se a gente só ouvir e não praticar a palavra de Deus, ela não tem nenhum efeito sobre a nossa vida. Então, Paulo está dizendo, olha, eu ensinei vocês a maneira que vocês devem viver e agradar a Deus. Versículo 2, vocês estão inteirados de quantas instruções nós demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ele vai falar aqui o que ele está querendo dizer com isto, o que é que ele está querendo dizer com santificação. A minha pergunta para você é, você quer obedecer a vontade de Deus para a tua vida? Ou só conversa? Esta é a vontade de Deus. Está escrito. Porque a gente pode falar, eu quero obedecer a Deus, mas na prática, não obedecer.
Então ele fala, olha, a vontade de Deus para a sua vida é esta. E então ele explica como é que nós podemos obedecer à vontade de Deus. E ele diz assim, a vontade de Deus é a sua santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vocês se abstenham da prostituição. Olha só, agora a palavra prostituição aqui que Paulo usa, na verdade é a palavra porneia, no grego, a palavra porneia. Não é exatamente só a prostituição. Algumas Bíblias até traz como pecados imorais, que vos abstenhais da imoralidade, porque esta palavra porneia é muito ampla. A palavra porneia significa qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. É isso que ele está dizendo. A santificação que Deus está dizendo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais do adultério, que vos abstenhais do incesto, que vos abstenhais de ter relação com pessoa do mesmo sexo, que vos abstenhais de relação pré-conjugal. A palavra porné é qualquer tipo de relação fora do casamento. Qualquer tipo de relação fora do casamento. A relação sexual fora do casamento. Então Paulo está dizendo, você quer saber qual é a vontade de Deus? Sabe por quê? Porque na sociedade grega, a imoralidade era muito grande. Havia templos na cidade de Corinto, em que havia mais de 1000, isto os historiadores contam, havia mais de 1000 mulheres sacerdotisas, prostitutas, porque eles acreditavam que uma das maneiras de agradar aos deuses era você ter relação sexual com a sacerdotisa, e desta maneira a religião estava aproximando, esta intimidade com alguém de Deus estava aproximando você de Deus. Então se ensinava isso daí. Há muitos anos atrás nós passamos pela Grécia indo para Israel, e havia algumas lojas lá com coisas antigas, e eu vi alguns objetos que meus filhos eram pequenos. Teve lojas que nós não pudemos entrar para ver as antiguidades, por causa das coisas sexuais e do apelo sexual que tinha as imagens, as estátuas e as coisas que estavam ali, porque na Grécia Antiga era comum o despertar para a sensualidade. Sabe por quê? E na verdade na nossa época também, porque a gente na verdade a sociedade ela tem pelo menos 3 princípios com relação a isto. O primeiro deles que é o seguinte: valores morais são pessoais, tá? Valor moral é pessoal, pastor, não tem nada a ver com religião, tem nada a ver com Bíblia. Eu decido a maneira que eu quero viver, eu decido a maneira que eu vou me satisfazer. Então não tem a ver com Deus, nada disso. Eu tenho a minha vida sexual, é minha particularidade, e eu vou para a igreja, eu canto para Deus e está tudo certo, mas a Bíblia não está dizendo que está tudo certo. Mas na cabeça das pessoas isso é uma das coisas. A segunda ideia que se tem é o seguinte: relações sexuais, elas são válidas desde que elas sejam consensuais. Desde que a outra pessoa consinta, as relações sexuais são válidas. Olha, se eu quero e você não quer, e eu tenho relação sexual com você, eu estou estuprando você. Isso é errado. Não, estupro é algo terrível. Mas se eu quero e você quer também, desde que nós dois queremos, então não há problema nenhum. E isso é contrário à Bíblia. A Bíblia diz: abstenhais desse tipo de coisa. Não, na sociedade que nós vivemos, se for consensual, não tem problema nenhum. E a terceira coisa é o seguinte: é que a felicidade é suprema para a pessoa, é o bem supremo para a pessoa. Se te faz feliz, ótimo, faça. Se faz você se sentir bem, ótimo, faça. Então a gente confunde, por não conhecer a Bíblia e a palavra de Deus, a gente acha que se me faz alegre, se me dá prazer, eu devo fazer aquilo, e que não há problema nenhum. Afinal de contas, Deus é amor, e Deus quer o melhor para a minha vida. E aí a gente vai lá e lê a Bíblia, e a Bíblia diz assim: olha, a vontade de Deus é santificação, abstenhais, que você se abstenha
da imoralidade, da prostituição, do adultério, do sexo fora do casamento. Qualquer relação sexual fora do casamento é pecado. E é o que Paulo está dizendo aqui. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou o homem. E Deus falou assim para o homem: olha, eu vou trazer os animais e você dê nome para cada um deles. E aí os animais chegaram e Adão falou: esse aqui vai chamar urso, esse aqui chama elefante, esse aqui vai chamar pantera, esse aqui vai chamar leão. A mulher do leão, a fêmea, chama leoa. E aí ele foi dando os nomes. E a Bíblia diz que ele olhou e ele não via alguém que lhe fosse semelhante a ele. E Deus falou: olha, não é bom que o homem esteja só, eu far-lhe-ei uma ajudadora, alguém que esteja ao seu lado, alguém que o apoie. E Deus tirou uma costela de Adão e Deus fez uma mulher. Deus não fez um outro homem, Deus fez uma mulher. E Deus falou o seguinte: e quando Adão viu a mulher, depois de você ver cavalo, ver jumento, ver macaco, ver elefante, ver girafa, ver boi, ele viu uma mulher. Oh, a expressão que ele usa aqui é: uau, glória a Deus. Afinal, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vai ser chamada de varoa. Se fosse magrinha, vareta. Vai chamar-se de varoa, porque do varão foi tomada. Aí Deus diz o seguinte: olha, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A sociedade inverte esses valores aí. A sociedade diz o seguinte, o contrário do que Deus diz. A sociedade diz assim: olha, primeiro você une, e depois um dia, se precisar, se der certo, você deixa o pai e mãe. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: primeiro passo, deixe o pai e mãe, saia da sua casa, vai viver a sua vida com a tua esposa. Você deixa pai e mãe, se une à sua esposa, tem relação sexual com ela, se torna uma carne com ela, uma carne com ela. A gente se torna uma carne com a pessoa através da relação sexual. Então, primeiro você deixa pai e mãe, depois você se une à sua esposa, e então você se torna uma carne com ela. Este é o método de Deus. Sexo é bênção, sexo é presente de Deus. Sexo não é só para a procriação, embora seja para a procriação também. Deus chegou e falou para Adão e Eva: olha, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Não tem como se multiplicar sem ser um homem e uma mulher. Um homem com homem não se multiplica, nem uma mulher com uma mulher não se multiplica. Precisa ser um homem e uma mulher para se multiplicar. Este é o projeto de Deus. Este é o casamento, é o projeto de Deus. Fora disso, está fora do projeto de Deus. Você pode falar o que for, meu amado, mas isto é o que a Bíblia diz. É o projeto de Deus para o ser humano. E a gente às vezes pensa o seguinte: olha, valores morais são relativos, valores morais são pessoais. Pastor, eu tenho os meus valores morais que me diz outra coisa. Ou ela consente comigo, então não tem problema. Ou isso me faz bem, me faz sentir feliz e prazer, então não tem problema. Era isso que a sociedade lá na época de Paulo pensava, e é isto que a nossa sociedade pensa. Então Paulo falou o seguinte: olha, eu ensinei vocês a maneira de vocês viverem e agradar a Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação, que vocês se abstenham da prostituição, se abstenham do sexo fora do casamento. Este é o projeto de Deus para a tua vida, meu amado. Agora a gente pode pensar: bom, Deus é muito chato, Deus é castrador, Deus, ele fala não, Deus é um quebra-prazeres. Olha, eu vou dizer para você uma coisa: Deus ama você. Deus não é quebra-prazeres. Quando eu tenho um filho pequeno e o meu filho vai pôr o dedo na tomada e eu falo para ele: filho, não faça isso, é porque eu sei que se ele enfiar o dedinho dele na tomada, ele vai tomar um choque e ele pode acabar com a vida dele. E Deus, quando fala algumas coisas, eu digo a você que Deus é mais sábio do que você. Eu digo a você que Deus sabe o que ele fala. Eu digo a você que se Deus falou não faça, é porque ele tem razões para falar não faça.
faça. Não é porque, e as razões não é porque ele é mau, não é porque ele não te ama, não é porque ele não quer que você seja feliz. Pelo contrário, Deus quer que você seja feliz. E sexo fora do casamento vai trazer problemas para você. E problemas sérios. Que eu vou falar um pouquinho deles. Eu não quero cortar o barato de ninguém. Eu quero falar o que Deus fala. Se você obedecer a Deus, olha, a minha esposa está aqui, ela sabe disso, a gente conversa sempre. Quer ser feliz na vida? Obedeça a Bíblia. Se você obedecer a Bíblia, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Se você desobedecer a Bíblia, você vai arrumar encrenca para a tua vida. Vai ter problemas, vai chorar muitas vezes. Vai ter problemas que Deus não queria que você tivesse. Mas a gente é cabeção e a gente acha, não, eu sei mais do que Deus, eu sei mais do que Deus. Isso é quadrado, pastor, nós estamos no século 21, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus vai levar você à felicidade. A palavra de Deus vai abençoar o teu casamento, a tua vida. As pessoas têm problemas porque não obedecem à Bíblia. Meu amado, se você obedecer a Bíblia, tudo vai dar certo na sua vida. Só que a gente só gosta daqueles textos que não nos ofende. A gente só gosta dos textos que não restringe a nossa vontade humana. Então, quando o pastor fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a gente fala, gostei dessa. Maravilhosa a palavra hoje, hein? Que pregação, hein? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Não me faltará bênção, não me faltará dinheiro, não me faltará isso e aquilo. A gente obedece aquilo que a gente acha. Mas Paulo, ele está dizendo, você quer saber como agradar a Deus. Você quer agradar a Deus e quer saber como agradar a Deus. E quer saber qual é a vontade de Deus. Eu digo para vocês, a vontade de Deus é a vossa santificação. Que você se abstenha de sexo fora do casamento. Essa é a vontade de Deus. Fora disso, você está em desobediência. E quando a gente desobedece, pode ter certeza, você vai colher. Vai colher. Colheita. Às vezes a gente colhe na semana seguinte. Às vezes a gente demora 10 anos para colher. Depende do fruto, você demora 10 anos para colher. Mas você vai colher aquilo que planta. É lei da Bíblia. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Você vai colher. Agora Paulo, ele fala, como é que eu posso me abster destas coisas? Como é que eu posso viver uma sociedade corrompida e me abster de certas coisas? Como é que eu posso vencer estas coisas? E ele começa a explicar para nós, ele fala o seguinte, olha, que cada um de vós saiba, diga assim, saiba, para eu me abster eu preciso saber. Para eu me abster, eu preciso saber. Que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Cada um entenda o seu corpo, é o que ele está dizendo. Cada um entenda o seu corpo. Saiba possuir o seu corpo em santificação. Como é que eu posso saber como possuir o meu corpo em santificação e honra? Eu preciso saber sobre o meu corpo. Eu preciso saber sobre as minhas fraquezas. Eu preciso saber o que me tenta. Eu preciso saber os lugares que me tentam. Eu preciso saber quais são as armas do inimigo sobre a minha vida. Eu preciso saber, conhecer o meu corpo, se eu quiser me abster. Sabe por quê? Porque o fato de nós não sabermos, ou não pensarmos, ou não analisarmos, pode ser que a gente caia na armadilha do diabo, pode ser que a gente caia em armadilhas, em ciladas, porque a gente não sabe, a gente não se precavê, a gente não cria muros, não cria cercas em nossa vida. Hoje até eu vi um meme, né, um desenho, que havia uma cerca assim, e estava escrito embaixo, esta é a vontade de Deus. E aí o cara falou, não, mas eu vou pular a cerca. E então ele pula a cerca, era um precipício lá atrás. Aí o outro gritou para ele, não era uma cerca de impedimento, era uma cerca de proteção para a tua vida. Deus quer que a gente crie cercas de proteção para a nossa vida, para que a gente não se dê mal.
Então eu preciso saber saber o que é que me tenta, o que é que pode me levar ao pecado, o que é que pode estragar a minha vida. Eu tenho que descobrir. Olha, eu sei que a internet é tentadora para mim. A internet, na internet eu vejo pornografia. Então você descobriu uma área, algo que você precisa cortar da tua vida. Paulo ele fala assim, olha, fugir da prostituição. Ele fala para os coríntios, ele fala para Timóteo, fugir das paixões da mocidade. José, quando foi tentado, ele fugiu, sabe, meu amado? Às vezes em nossa vida nós precisamos descobrir o que é que nos tenta, porque eu posso falar o seguinte, olha, eu passo com a minha carruagem com a roda aqui, eu passo minha carruagem com a roda aqui e não caio no abismo. Você pode conseguir isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, na 5ª você cai. Então eu preciso descobrir o que é que me tenta, o que é que me faz cometer pecados sexuais antes do meu casamento, ou fora do meu casamento. O que é que me leva à prostituição? O que é que me leva à pornografia? O que é que me leva a olhar imagens imorais na internet? O que é que me leva? Eu preciso descobrir. Você sabe, o Jó, ele fala o seguinte, Jó 31:1, diz assim, eu fiz aliança com os meus olhos. Como é que eu vou colocar numa donzela, numa menina, numa moça? Fiz aliança com os meus olhos. Por quê? Porque o homem, ele é tentado mais pelo seu olhar, pelas coisas que ele vê. A mulher, ela é tentada mais, além do olhar, ela é tentada mais por romantismo. A mulher, ela enfeita o romantismo. O homem começa a elogiá-la. Nossa, você está linda, seus cabelos estão lindos, você é cheirosa, você é delicada, nossa, você está deslumbrante. A mulher, ela é tentada pelas palavras, pelo romance. O homem não. O homem pelos seus olhos. O homem faz sexo até com macaco se ele gostar, se a vista dele gostar. Então eu preciso descobrir, porque eu posso colocar os meus olhos em alguma coisa que pode me tentar. Preciso descobrir. Paulo está dizendo, para você se abster, você precisa saber sobre o teu corpo. Você precisa saber que você precisa manter o teu corpo em santificação e honra a Deus. Você precisa saber o que é que me tenta, quais os lugares. Aquela pessoa no escritório, eu almoço todo dia com aquela moça, a gente vai pegando intimidade. Eu sou casado, ela também, ela é solteira. Todo dia vocês almoçam juntos, conversam, dão risada, contam piadas, contam... Aí, à medida que a amizade avança, começam a contar segredos. Aí você não está bem na sua vida, no seu casamento, o que seja, e você conta para ela conta para você. E aí começa a haver um relacionamento emocional, ou uma intimidade que não deveria haver. Então, olha bem, a gente tem que analisar na nossa vida, e algumas coisas a gente tem que falar, opa, é hora de eu parar as coisas. Posso estar indo longe demais. Por isso que eu falei aqui. Esses dias eu até brinquei, falei com os MTs. Elas, as meninas, os meninos, todos, têm idades quase para ser meu neto. Um pouquinho mais. Eu posso passar na avenida aqui. Esses dias estava vindo a MT, menina. Eu não dou carona para mulher. Por quê? Porque você é fraco, pastor? Não. Primeiro porque pode dar uma impressão errada. E também não é bom. Não é bom. Então a gente tem que saber, não é que isso me tenta, nada disso, mas não é bom. Então tem coisas que não são boas. A moça no trabalho fica com muita conversa com o rapaz lá, e o rapaz elogia ela, nossa, você é linda, olha, você é perfumada, você é isso, que vestido maravilhoso, blá, 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 blá. Sai fora, minha querida. Você é casada, não tem que outro homem ficar elogiando você. Ah, mas o meu marido não me elogia. Isso é outra história. Não é o vizinho te elogiar. Você está me entendendo? Então eu tenho que criar muros em minha vida de proteção.
Tenho que criar muros de proteção em minha vida, para que eu não destrua a minha vida. Então é o que Paulo está dizendo: olha, que você consiga, que você possa saber possuir o próprio corpo em santificação, em honra, não com o desejo de lascívia. O que é lascívia? Lascívia é uma sensualidade provocadora, é uma sensualidade com a intenção de provocar a outra pessoa. Não com desejo de lascívia, que ele diz o seguinte: porque, olha só, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios fazem estas coisas e vivem desta maneira, porque eles não conhecem a Deus. Você não, você conhece a Deus. Ou não? Aí Paulo falou o seguinte: e que nesta matéria, neste assunto, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes eu avisei vocês e testifiquei claramente, o Senhor contra todas estas coisas, eu já falei para vocês com clareza, o Senhor contra todas estas coisas é o vingador. Olha que nesse assunto ninguém ofenda ou defraude a seu irmão. Pastor, o que é defraudar? Defraudar é provocar desejos sexuais na outra pessoa que não podem ser satisfeitos. Defraudar é provocar desejos sexuais na outra pessoa que não podem ser satisfeitos, porque nós não somos casados. E a Bíblia diz: se você faz isso, Deus vai vingar. Deus vai vingar, Ele é vingador. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A irmãzinha vai lá na loja e compra um vestido com decote até aqui. E faz questão de ficar sem sutiã. A Bíblia diz: Deus vai vingar de você. Se você está provocando desejos sexuais em um outro rapaz, que não vai poder ser satisfeito, que você não vai para a cama com ele, e se você for, está errado, se você não é esposa dele, Deus vai vingar de você. Pode esperar, demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas Deus não deixa, o seu tempo passa, Deus não, aguenta a mão. É a Bíblia que diz, é a Bíblia que diz. Então, olha só, eu vejo que a gente tem que tomar cuidado para não defraudar as outras pessoas. O rapaz tem que tomar cuidado para não ficar com certos elogios com a outra pessoa, com a intenção errada. A moça tem que tomar cuidado. Eu disse para você que a santidade não está na roupa, mas a menina, ela usa um vestidinho muito curto. O homem, ele é atraído pelo olhar. Ela usa um decote desse tamanho. E aquilo está defraudando uma pessoa. Está defraudando o teu irmão, o rapaz da igreja, o homem da igreja casado. E a Bíblia diz que Deus vai vingar de você por causa disso daí. Mas pastor, não tem roupa. Não tem roupa. A minha esposa, ela compra roupa em todo lugar. Em todo lugar que eu digo, igual você. E já houve ocasiões em que ela foi comprar roupa e não tinha roupa, o decote era muito. Sabe o que a minha esposa faz? Vai lá e costura. E fecha o decote. E às vezes usa camiseta por baixo ainda. De maneira que eu sou casado há 35 anos e jamais eu vi a minha esposa com um vestido ou blusa decotada na vida. Nem você viu. Que ela não usa. Então, a Bíblia é clara. Não ofenda, não defraude ao seu irmão, porque Deus é vingador destas coisas. Agora, mas pastor, olha bem. Pastor, Deus, Ele é um bom Deus. Sim, por isso que Ele fala isso. Porque Ele é um bom Deus. Quando Deus fala para você não fazer uma coisa, é justamente porque Ele é um bom Deus. Ele quer que você seja feliz e não se enrasque na sua vida. É isso que Deus quer. Deus não quer o teu mal. Sabe que, você que é casado, se você adultera, se você tem uma amante, a tua esposa descobrir, você vai ter problemas.
E se ela não descobrir, você vai ter problemas também. Primeiro que você vai ter problemas com Deus. Segundo que você vai ter problemas com a sua consciência. Você vai ter problemas. Não é porque Deus quer proibir você. Mas eu pergunto para você que é casado, você que é homem, você gostaria que a tua esposa dormisse ou tivesse relação sexual com outros homens, com seus amigos da empresa? Você acha que isso seria legal? Não? Então por que você tem? Não é legal para nenhum dos dois. O relacionamento não vai funcionar se você tem relação sexual fora do seu casamento. Você é casado. Não tem como você, homem, eu tenho a minha esposa em casa, eu tenho outras mulheres fora de casa. Como é que vai ser o seu casamento se a tua esposa chegar para você e falar: olha, querido, eu amo você, nós temos relacionamento aqui em casa, mas fora de casa eu tenho outros caras, eu saio. Sabe o que é? Sabe por que eu chego tarde em casa depois do escritório? É porque termina 5 horas e depois eu saio com meu amigo lá do escritório, eu vou para um motel com ele. Quase toda semana a gente precisa, mas olha, eu amo você, tá? Você quer isso? Não, não quer. Se você fizer isso, se a tua esposa fizer isso, você vai brigar com ela. E você vai falar: eu não quero mais você. Eu não quero mais você. Não é verdade? É verdade. Então, olha só. Adultério, pornografia, incesto, destrói as famílias. Você sabia que uma pesquisa séria nos Estados Unidos diz o seguinte, que 2/3 dos casamentos na América se destroem por causa da pornografia? Por causa de pornografia. Você sabia que 25% das buscas, 1/4 das buscas na internet, que são milhões de buscas, bilhões de buscas, 1/4, 25% tema é sexo, é pornografia? Mas pastor, eu estou vendo sexo lá sozinho. Olha, não tem problema nenhum. É claro que tem problema, porque vai provocar em você desejos que não podem ser satisfeitos. Vai provocar você desejo de olhar para outras mulheres ou para outros homens. A gente sempre tem que pensar na outra pessoa, Eu sou casado. Você acha que eu vou ficar feliz se eu souber que a minha esposa fica olhando sexo na internet de outros homens? Você acha que isso vai me abençoar? Eu falo: nossa, é a coisa mais normal do mundo. Não, eu vou brigar com ela. A mesma coisa dela comigo. Então, meu amado, aquilo que eu não quero que o outro faça, eu não devo fazer. Vocês estão aqui comigo? Sim. Então, Deus ele fala do sexo dentro do casamento, porque o sexo dentro do casamento nos protege, meu amado. Se você for ter sexo com a secretária, for ter sexo com outra pessoa fora do teu casamento, seja você homem ou mulher, vocês vão ter problemas, vocês vão brigar, vocês vão derramar lágrimas, vocês podem se divorciar, vocês podem terminar mal, e Deus não quer isto. Deus quer que você seja feliz, Deus quer abençoar a tua vida. O casamento é proteção para a nossa vida, e o sexo no casamento é para ser maravilhoso. Deus que criou o sexo não foi o diabo que criou, não. Só que tudo que é bom que Deus criou, o diabo quer ir lá e distorcer aquilo, para destruir você. O diabo quer distorcer aquilo lá. Então lá na Grécia ou em Canaã, eles tinham sexo com tudo. Sexo com cachorro, sexo homem com homem, sexo mulher com mulher, sexo com a vizinha, sexo com a sogra, sexo com a enteada, sexo com criança, sexo com tudo. E a gente fica indignado com algumas coisas. Mas a Bíblia, Paulo fala: olha, não tenha sexo fora do casamento. Quer ser feliz? Não faça. Não faça. Pastor, mas só que eu não sou casado. Qual que é o problema? O problema que eu vejo é que, primeiro, que Deus falou que o sexo é primeiro. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa. Este é o que Deus falou. Deus não falou o inverso. E Deus, evidentemente, tem as suas razões para isso. O que Deus fala, Deus tem sempre razões para isso. Sabe por quê? Sexo antes do casamento, ele gera insegurança. Sexo antes do casamento gera ciúmes. Sexo antes do casamento gera brigas que vão refletir quando você casar depois.
Você sabe se você vai casar com essa pessoa? Não, não sabe, porque você não sabe, enquanto você não assinou o papel, você não sabe com quem você vai casar. Porque você pode, no dia do casamento, falar, não, não vou assinar, não está casado. Agora, nós vivemos em uma sociedade pervertida, e que o rapaz vai para a balada, ele é solteiro, ele vai para a balada e ele fica com 10 mulheres. Ele acha que isso é normal. A namorada vai viajar e o cara fala, opa, é hoje. Eu queria saber, moço, se você que é solteiro, gostaria que a tua esposa fosse para a cama com 10 homens. Se você que é com a sua namorada fosse para a cama com 10 caras. O que você ia achar disso? Você acha legal? E você que é pai, que tem filha moça, você acha legal que a tua filha vá para a cama com 10 caras por semana, com 3 caras por semana, ou toda semana com um cara diferente? Você acha, não, a minha filha tem independência, ela tem a vida dela, ela precisa ter relação sexual. E ela dorme cada semana com um cara. Que Deus falou para não fazer isso daí, porque vai ter consequências, vai ter culpa, vai ter ciúmes, vai gerar brigas, vai gerar problemas. Talvez você, namorado, briga com a tua esposa, você nem sabe por que vocês brigam tanto. E uma das razões é porque vocês vão para a cama juntos. É verdade. Gera ciúmes, gera insegurança. Se ela vai para a cama comigo, ela vai com outro. E... sabe, queridos, Deus ele fala algumas coisas para nós, para nos proteger e nos abençoar. Quando Deus fala que para você não roubar ou coisa assim, Deus tem as razões para isso daí. Quando Jesus ele falou o seguinte, olha, se vocês falam o seguinte, vocês acham que adultério é ir para a cama com alguém. Jesus falou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, eu, porém, vos digo o seguinte, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca ele. O que Jesus está falando? Que a gente vai ser maneta e sem perna? Não, ele está falando a seriedade do pecado sexual. Que o pecado sexual é grave. Mas pastor, eu só olhei. Sim, Jesus está dizendo, olhar é grave, por quê? Porque o olhar vai levar você à prática, vai despertar em você desejos que não devem ser satisfeitos agora que tem o tempo certo. Sexo é pro casamento, e no casamento vai ser prazeroso para a sua vida ter relação sexual com a tua esposa. É isto. Vocês estão aqui ainda? Ou já se esconderam debaixo da cadeira? Lembre-se, olha só que a Bíblia diz no versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santificação. Porque isto é bom, meu amado. Olha, tudo que Deus fala é bom para a nossa vida. E se nós obedecermos, nós vamos ser as pessoas mais felizes da terra. É isto. Deus não quer o teu mal, Deus não quer atrapalhar a tua vida, Deus não é um estraga-prazeres, Deus não quer que você seja infeliz, nada disso, pelo contrário, Deus quer que você seja a pessoa mais feliz da terra, meu amado. Por isso que Ele dá direções para você, e Ele coloca algumas cercas, Ele fala, olha, não pule essa cerca aqui, que você vai sofrer por causa disto. Você vai sofrer. Você vai brigar com a tua namorada, que você vai ter ciúmes dela. Se ela conversar com alguém lá na escola, na porta da escola, você vai ficar de olho, fala, pô, o que ela está falando com esse cara? Você vai ficar desconfiado de tudo. Isso é ruim, você não precisa disto. Então, a Bíblia fala, ó, Deus não nos chamou para o que é impuro, Deus nos chamou para vivermos em santidade. Pastor, mas é tão duro eu conseguir viver desta maneira. Sabe por que é duro? Porque a gente não conhece o nosso corpo. Como Paulo fala, olha, você tem que saber o que você, a não chegar naquele ponto em que você fala, eu não aguento. Você tem que manter uma distância daquilo. É óbvio que se você lá no seu trabalho, é o que eu falei, você é casado, e você, ou solteiro, você lá no seu trabalho, você fica ruim,
com aquela outra pessoa, com a menina lá, é claro que uma hora ou outra vocês vão acabar se envolvendo e tendo problemas. Então fuja. Se for preciso, quando Jesus falou corta, sabe o que é? Se você não sabe, se você tem um celular, você tem um iPad, você tem um computador, e você não sabe ligar o computador sem ver pornografia, quebra ele, não use mais. É melhor você ficar sem celular do que você perder a bênção de Deus em sua vida. É isso que Jesus está falando. Se você não consegue viver, pastor, eu não consigo, eu sou viciado. Sabe por quê? Porque a pornografia vicia, viu? Pornografia vicia. Se você começar a ver pornografia, você se torna um escravo dela. Vicia. Se você não consegue se libertar disso, é simples, não use mais. Fique um ano sem usar, que você passa por um processo, é que nem uma droga. Você passa por um processo de libertação, que você pode ligar o seu computador, pode ligar o seu celular e não tem nenhum problema. Você não quer ver nada disso. Você pode viver desta maneira. Você pode viver desta maneira. Claro que sim. Você não precisa ver nada disso. Então, meu amado, Jesus falou, corta fora, corta a tua mão, corta o teu pé. Corta a amizade com alguém que possa te levar ao pecado. Corta a amizade com alguém que pode te levar para fazer coisas que desagradam a Deus. É uma atitude. Então, enquanto você pode, sai fora daquilo. Corra. É melhor. Você vai evitar lágrimas, vai evitar problemas. Uma vez o pastor Jorge Linhares falou aqui, que ele falou que, ele pregou aqui num texto que dizia que Deus criou o homem perfeito, mas ele se envolveu em muitas encrencas. É verdade. Ele contou de uma pessoa da igreja dele, que um dia, 2h da manhã, a esposa do homem lá da igreja ligou para ele e falou, pastor, eu preciso do senhor. Ele falou, o que você quer, irmã? Pastor, eu precisava que o senhor fosse comigo para um motel. Ele falou, como assim? 2h da manhã. Não, pastor, o que acontece é o seguinte, o meu marido foi para um motel com uma pessoa, teve um ataque cardíaco, e está lá, ele morreu lá, a polícia está lá, e eu como esposa preciso ir lá, eu não tenho coragem de ir sozinha lá. E o pastor teve que ir lá. Ele falou, 3h da manhã, eu estava no motel, para liberar o corpo de um irmão da igreja. Sabe, queridos, antes que a tragédia aconteça, Deus nos dá a direção, Deus nos fala, Deus nos ama, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. O casamento é algo maravilhoso, casamento é para ser céu na terra, casamento é para abençoar a tua vida, casamento não é uma coisa chata não, casamento é muito bom. Os seus filhos, meus filhos cresceram, vão viver a vida deles. Não pensa que eu com a minha esposa, nós ficamos, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, os meus filhos foram embora. Não, meu amado, você é casado, você é feliz, é maravilhoso ser casado. Agora, você tem que criar as coisas dentro do teu relacionamento para não ser trágico, não ser trágico. O casamento foi feito por Deus. Agora, eu até falei hoje de manhã, tem algumas pessoas que eu até falei para elas, esses dias eu dei um conselho para uma pessoa, quer saber um conselho de pastor? Separa. A Bíblia é contra o divórcio, eu também, mas tem casos que não tem jeito. Uma pessoa chegou para mim, para minha esposa, falou o seguinte, olha pastor, eu nunca converso com uma mulher, se for conversar uma mulher comigo, eu chamo minha esposa, o irmão, junto. Pastor, é o seguinte, minha esposa estava junto. Eu tenho meu marido, mas o meu marido falou para mim o seguinte, eu sei que ele tem uma amante já há muito tempo, mas ele falou para mim o seguinte, olha, é o seguinte, você é minha esposa, está em casa, mas eu não vou largar da minha amante, então eu quero a minha amante e eu quero você. Quero as duas. E eu e minha esposa falamos, olha, é o seguinte, quero um conselho de pastor? Prensa ele.
Fala para ele: ó, meu bem, meu amado, meu chuchu, eu amo você. Eu amo você. Mas você tem que fazer uma escolha. Você quer ficar casado comigo? Sou eu só. A outra não. Ou ela sai da tua vida, ou eu saio da tua vida. E se ele não, não, quero as duas, está aqui a tua mala. Bye, bye, tchau, até a próxima. Não dá para você ter duas mulheres ou ter dois homens. Você entende, meu amado? Na Bíblia, quando teve duas mulheres, deu rolo. Deu problema. Acabou em tragédia. Porque Deus criou uma mulher para o homem. Deus não criou: olha, Adão, Adão, não é bom que você esteja só, vou fazer 3 mulheres para você. Não, Deus criou uma só. E uma sogra, que já está bom demais. Esses dias eu vi alguém que falou: eu amo tanto a minha sogra que eu queria fazer uma estátua dela. Mas ela não quis beber o cimento. Então, mas eu amava a minha sogra. Minha sogra é um doce. Toda vez que eu passo ali perto da casa dela, eu tenho saudade porque ela morreu, já está no céu, crente. Mas então, meu amado, é isto. Sabe, Deus é bom, Ele ama você. Se Deus fala: olha, eu vou falar uma coisa, você pode não entender, você pode não saber o porquê, você pode não compreender tudo o que está escrito, mas faça. Porque Deus sabe mais do que você. Inteligência não é a mesma coisa que sabedoria, meu amado. Albert Einstein foi uma das mentes mais brilhantes que a humanidade conheceu. No entanto, aos olhos de Deus, ele era tolo, burro. Você conhece, já leu a biografia dele? Ele era um cara muito inteligente, claro, todos nós sabemos. Mas ele tinha um monte de amantes. O casamento dele terminou em tragédia. Se você, mulher, saber o que a esposa dele assinou, e o incrível é que ela assinou. Ele colocou lá para ela. Eu tenho escrito, eu não trouxe, mas eu tenho. Você vai me respeitar, tá? Você não vai interromper quando eu estiver no meu escritório. Você vai passar a minha roupa. Você vai lavar a minha roupa e colocar o almoço na hora certa. Você vai permitir que eu tenha mulheres fora do casamento. Você vai permitir isso e aquilo. Assina aqui. E ela assinou. E ele tinha uma mente brilhante, mas era tolo. Você vai me perguntar se ele foi feliz no relacionamento? É óbvio que não. É óbvio que não. Ninguém vai ser feliz assim. Eu não vou ser feliz se eu chego em casa agora e eu e minha esposa quebramos o pau. A gente não vai viver feliz. Então, meu amado, quando Deus coloca certas regras, não é porque Ele te odeia. Não é porque fala: nossa, Deus é um estraga-prazer, é tão bom. Sabe? Não é por causa disso. É que Deus quer evitar que você sofra. Agora ou depois. É isto. Paulo fala o seguinte: Deus não nos criou, não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Segunda coisa, olha o que diz aqui no versículo 8: de certo, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, rejeita a Deus. Querido, a minha função, eu cuido da minha vida. Você não tem que dar satisfação para mim. Um dia eu estava andando na rua, tinha um irmão da igreja, andando. E eu vim vindo de trás, e o irmão estava fumando. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, meu querido. Mas o irmão estava fumando. Aí eu cheguei assim por trás do irmão: ô irmão, o irmão me viu. Ele... pegou assim o cigarro assim na mão. E eu só via a fumacinha subindo da mão dele. Com uma misericórdia dele, falou: nossa, essa mão deve estar queimando. Querido, ninguém tem que dar satisfação para mim. Um dia, eu estava no escritório da igreja, lá na Alferes de Magalhães, lá, ali no centro de Santana. E o irmão falou assim: poxa, eu vou tirar uma xerox. Eu falei: não, daqui eu vou. Eu precisava de uma xerox, a máquina da igreja tinha quebrado.
Onde tem xerox aqui? Pastor, tem aqui na lotérica, aqui embaixo. Eu falei, tá bom. Peguei o material e fui na lotérica tirar xerox. Cheguei lá na lotérica, entrei, tinha o irmão na fila lá, fazer a fezinha dele. Aí eu entrei, irmão, passa, querido. Nossa, o irmão, tadinho, eu fiquei com tanta pena dele. Porque ele não sabia o que ele fazia, que ele não sabia. Querido, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Quem sou eu para acusar alguém ou condenar alguém? Eu tenho que cuidar da... A Bíblia diz, cuida de ti mesmo. A minha função aqui como pastor não é vigiar você. Minha função como pastor é ensinar você a andar de uma forma que você vai ser abençoado. Essa é a minha função. Minha função é ensinar a Bíblia, porque eu creio na Bíblia, que se você obedecer à Bíblia, você vai ser uma pessoa feliz e abençoada. É isto. Se você desobedecer à Bíblia, você vai arrumar problemas. E é isso, que a minha função é esta. Não é vigiar você, não é ver a tua vida, não. Irmão, estou de olho em você, não é colocar detetive atrás de você. Trabalha na igreja, deixa eu ver se ele pode tomar a ceia. O problema não é meu, o problema é teu. A Bíblia diz assim, examine o homem a si mesmo. Não diz assim, pastor, examine a vida dos outros. Eu não conheço, eu não sei o que está no teu coração, meu amado. Não sei o que está no teu coração. Então, Paulo fala o seguinte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, rejeita a Deus. Não é a mim que está rejeitando, para mim, querido, olha, cada um vive como quiser, se quiser ter amante, se quiser fazer o que você quer, é problema teu, não meu. Esses dias um pastor, um tempo atrás, um pastor falou para mim, pastor, preciso conversar muito com você, tal. Eu falei, tá bom, marquei, eu ia estar aqui no escritório, e o pastor veio com a esposa dele, e falar comigo. Aí ele chegou e falou, pastor, olha, eu era de tal denominação, eu nem sabia que denominação ele era, mas eu saí de lá por causa... Quando ele começou a querer falar do líder, eu falei, irmão, só um minutinho. A princípio, eu não quero saber nada sobre o líder de lá. Não é problema meu. Eu não quero saber da vida do outro pastor. É problema dele. Não, a gente só ia contar. Eu falei, não, então, tudo bem então, mas eu não quero saber. Eu tenho alguns amigos, eu conheço todo mundo, não ando com todo mundo. Mas eu conheço algumas pessoas. Também tem outros que eu não quero nem saber da vida dele. Não quero saber da vida de ninguém, quero saber da minha vida. Cada pessoa tem as suas decisões a tomar. Os meus filhos têm as decisões deles a tomar. Eu não posso tomar decisão por eles. Eles têm que tomar a decisão deles. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, meu irmão, minha irmã, minha nora, minha cunhada, enfim, todas as pessoas, todas elas têm que fazer as suas escolhas, as suas decisões. O que eu posso como pastor é aconselhar quando solicitado, falar algo que a Bíblia fala e procurar ajudar você a viver uma vida feliz. Agora, Deus não fala para mim que eu tenho que obrigar você a nada, entende? Minha função é mostrar o caminho. Esse é o pastor vai na frente e mostra o caminho para as ovelhas. Se a ovelha quiser seguir ou não, aí é com ela. O lobo pode ficar lá e o lobo ir lá e comer ela. Eu fiz o que eu podia fazer. Vocês estão aqui comigo? Rejeita a Deus. Agora, só para nós terminarmos. Pastor, é o seguinte, o que eu faço da minha vida agora? Porque eu já fiz um monte de coisa. Sim, se você já fez, o que você pode fazer? É se arrepender, pedir perdão a Deus, confessar o pecado e deixar. Se você confessar e deixar, Deus vai abençoar a tua vida. Se você confessar e deixar. A Bíblia fala de uma mulher que foi pega em adultério lá. E os homens trouxeram a mulher, expuseram a vida dela publicamente, colocaram ela no meio de todo mundo que estava ali, enrolada no lençol. Olha, nós pegamos esta mulher em flagrante adultério. Eles não trouxeram o homem, só a mulher. O homem devia ser amigo deles. Mas eles queriam testar a Jesus. E falaram para Jesus, olha, esta mulher foi pega em adultério e a lei diz que nós devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz?
E a Bíblia diz que Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. A Bíblia não fala o que ele escreveu, mas é a única vez que mostra na Bíblia que Jesus escrevia, sabia escrever, escreveu. E os rabinos antigos, eles falavam o seguinte, que Jesus começou a escrever pecados ali. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas os rabinos falam assim, Jesus escrevia pecados de pessoas que estavam ali. Não sei. Mas a Bíblia fala que à medida que Jesus escrevia, começar pelos mais velhos, começaram a largar as pedras e ir embora, e os mais novos foram embora, e quando todo mundo saiu, Jesus que estava ali, ele levantou a cabeça e olhou para aquela mulher e falou, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, não, Senhor. Ele falou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. O que acontece? Deus nos perdoa, claro que nos perdoa, mas Ele diz, vai e não faça de novo. Você pode ter vivido a vida tudo errada, mas se você falar, Senhor, me perdoa de verdade, sabe o que Deus faz? Deus apaga aquilo, Deus apaga. Ele olha para a tua vida como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado, Ele apaga aquilo. Se você fala, Senhor, olha, eu quero viver para o Senhor, eu quero corrigir, eu quero fazer o que é certo, eu quero fugir do mal, eu quero viver uma vida santa, eu quero agradar a Ti, apaga e Deus vai abençoar a tua vida e vai escrever uma nova história na sua vida, meu amado. Quando há arrependimento, é isto. Isto é boa nova. E você, marido, você, esposa, se teu marido, tua esposa errou, não vai ficar lá, tá vendo? Você fez isso daqui em 1952. Tá vendo? Você fez isso daqui. Eu não confio em você, você fez tal coisa. Fica, quem aponta o dedo é o diabo. O acusador é o diabo. Então, se errou, pediu perdão, acertou. A outra pessoa vai ganhar confiança novamente. Deus perdoou. Acabou. Então, meu amado, boas novas, o Evangelho é boas novas. É de perdão, é de cura. Mas Deus diz, olha, vai e não faça de novo, porque se você viver desta maneira, você vai sofrer por causa disto. E Deus não quer que você sofra. Paulo 3 vezes fala, a vontade de Deus é a santificação. É isto. Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter um casamento feliz? Você quer viver feliz? Você quer ter uma vida saudável? Você quer viver sem culpa? Você quer dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Obedeça a palavra de Deus. Porque do contrário, meu amado, você vai plantar lágrimas e vai colher todas estas coisas depois. E não era o que Deus queria para você. Por isso que tantos casamentos terminam em divórcio. Por isso que tantos casamentos terminam em separação, porque às vezes enquanto eles são namorados, eles vivem como casados. E depois que casam, vivem em briga, e às vezes acabam se separando. Então, o conselho que eu posso dar como pastor para você é, olha, acerte as coisas, peça perdão, comece de novo, e viva para Deus. E Deus vai abençoar você.